Bom, reiniciando aqui os trabalhos do nosso mini curso sobre a reforma tributária, vou apresentar aqui o professor Ricardo Lodge, né, que dispensa apresentações, né? Doutor em Direito pela Gama Filho, mestre em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes, professor associado de Direito Financeiro da UERJ, ex-reitor da UERJ, enfim, advogado, ex-procurador da Fazenda Nacional. Acho que se eu ficar falando do currículo, eu vou ficar o dia inteiro falando, então vamos passar logo a palavra ao professor Lodge sobre capacidade contributiva, justiça social, fiscal e a reforma tributária. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui na Procuradoria-Geral do Município mais uma vez. Quero agradecer ao convite formulado pela doutora Ângela e pela doutora Arícia. Agradecer a apresentação do doutor Carlos Raposo. E foi bom que ele foi breve, porque quando começa a falar ex, passa a falsa impressão que o sujeito é muito antigo. Mas eu quero dizer que eu comecei cedo, então é só uma falsa impressão. Bom, esse tema da reforma tributária, evidentemente, quando a gente discute nos dias atuais, e especialmente num minicurso como esse, está antenado, está linkado com a emenda constitucional 132, aprovada no ano passado. No entanto, se a gente for pesquisar as origens da emenda 132, a gente vai ver que os seus próprios autores, não autores legislativos, mas autores pré-legislativos, não estavam com a preocupação ligada à justiça fiscal. Era uma preocupação ligada à simplificação e à neutralidade. Então, a gente vai ver aqui que o conceito de seletividade, que é um subprincípio do princípio da capacidade contributiva aplicada aos impostos indiretos, é substituído pela ideia de neutralidade. E isso fica muito claro em todas as manifestações do professor Eurico de Santi, que foi um dos proponentes da ideia na fase pré-legislativa, nos debates na Câmara e no Senado também. Então, a preocupação do legislador da emenda 132 não foi a justiça fiscal, não foi a capacidade contributiva. É verdade que, quando o atual governo encampa a proposta, através do ministro Haddad, estabelece algumas alterações que visam, em alguma medida, atenuar as críticas que eram feitas em relação à questão da capacidade contributiva e à questão também da federação. Embora eu não vá me concentrar na federação, que será objeto da palestra do professor Gustavo da Gama, mas essas eram as duas principais preocupações quando da tramitação da emenda. Porque é claro que, em princípio, todo mundo é a favor de substituir 5 tributos por um. A ideia original era substituir PIS, COFINS e IPI federais, mais o ICMS e o ISS, pelo chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Acredito que já tenhamos tido uma palestra anterior que deu uma visão geral da reforma. Então, já não vai ser necessário me repetir nesse sentido. Com a versão final que foi promulgada, se atenuou alguns aspectos relativos à federação, algumas dificuldades. Na verdade, não temos mais um único tributo, unificamos os federais numa contribuição sobre bens e serviços, e até aí tudo bem, né? Não há dificuldades federativas, e tivemos a fusão do ICMS e do ISS no IBS. É claro que isso trouxe algumas vantagens. Para começar, acaba com a velha discussão se estamos diante de uma prestação de serviço ou de uma circulação de mercadorias, que tomou o tempo
dos senhores e senhoras, acredito, durante anos. Né? Então, esse problema, evidentemente, não existirá mais. Só que o município, assim como o Estado, sofrem uma grande limitação na sua competência. Porque a ideia do IBS é ser um imposto dotado de uma sistemática uniforme do ponto de vista nacional. E aí a gente tem um problema, né? Que tipo de federação que a gente quer, né? No Brasil, a gente quer a federação, mas não confia muito nos entes periféricos. Aí centraliza. Nesse campo da guerra fiscal, é verdade que houve muitos abusos que acabam também fragilizando a federação em outra medida. Não no aspecto vertical da União centralizando, mas no aspecto horizontal, de um município tentando tomar as empresas de outro, ou um Estado tentando tomar as empresas de outro. Isso também é um problema federativo no plano horizontal. Não acho que, como muitos dizem, que a federalismo fiscal se contenta apenas com a repartição de recursos. Né? Acho que o federalismo passa por uma repartição de competências, para que cada ente federativo possa buscar seu próprio caminho do desenvolvimento econômico e social. Tá? E é claro que a legislação tributária é um elemento importante dentro dessas estratégias. Então, isso desaparece. Não creio que, a essa altura do campeonato, dado o consenso enorme nos meios políticos, empresariais e da mídia, que festejaram em grande medida a promulgação da emenda 132, num consenso difícil de entender. Um consenso difícil de entender num assunto tão espinhoso, tão polêmico. Eu tenho a impressão de que eles não entenderam direito. É a única explicação. Eu fiz um debate com o professor Eduardo Maneira, na Câmara dos Deputados, ainda na versão original da PEC, ainda no governo anterior. E quando eu dizia que estados e municípios não iam poder fazer suas políticas fiscais, alguns deputados, não, mas é isso mesmo que a gente quer. Isso me faz lembrar, Arícia, eu contei essa história lá na UERJ, naquela outra palestra, dos primeiros debates que eu participei sobre federalismo fiscal, o outro debatedor falou, não, mas eu sou contra o federalismo fiscal. Federalismo fiscal, não. Eu sou contra a federação. Bom, se você é contra a federação, não há mais o que debater, né? Mas eu estou partindo do pressuposto que nós vivemos num regime federativo e que a federação é um dos pontos centrais, inclusive cláusula pétrea, né, da Constituição. É tão cláusula pétrea que nós quase corremos o risco de ter a primeira monarquia federativa da história mundial, né, no plebiscito de 93, porque nós votamos se queríamos república ou monarquia, mas não votamos se queríamos Estado unitário ou federativo, era Estado federativo. Então, eu fico imaginando como é que seria essa monarquia federativa, né? Pelo princípio da simetria, teremos um rei e um barão, né, em cada localidade, né? Então, felizmente, isso não foi necessário de investigar. Mas, a rigor, é claro que, para quem aprecia o federalismo, para quem quer desenvolver o federalismo nas suas potencialidades máximas, é importante que cada ente federativo tenha a sua própria competência tributária. Um dos primeiros livros que saiu sobre a reforma tributária foi do professor Hugo de Brito Machado II, que comentou artigo por artigo, e ele diz que não vê violação da cláusula pétrea da federação, tá? Porque ele acha, como muitos acham, que o federalismo fiscal se atende quando o município, quando o Estado, pode decidir o que fazer com aqueles recursos. Tá? Me parece que federalismo não é isso. Isso os Estados unitários europeus fazem muito bem. Federalismo é divisão espacial de poder.
para que cada ente federativo estabeleça suas próprias prioridades. Hoje, no Brasil, no maior federalismo do mundo, do ponto de vista nominal, com mais de 5 mil integrantes, é um federalismo onde estados e municípios não podem exercer suas próprias prioridades e estabelecer estratégias autônomas de desenvolvimento social e econômico. Vão ter sempre que seguir os acordes de Brasília. Ora, como cabe ao Congresso Nacional, que exerce o poder legislativo da União, mas exerce também o poder constituinte derivado, decisões a respeito da configuração do federalismo, estados e municípios acabam ficando a pé. E, por incrível que pareça, com apoio da maioria dos governadores e prefeitos. Por uma razão muito simples. Com a reforma, é óbvio que a tributação dos serviços vai aumentar. Tá? Por quê? Porque a tributação média do ISS hoje é 5%, na maior parte dos serviços, a alíquota flat. Do ICMS é 18%, o Fundo de Combate à Pobreza, 19%, e aí vai. Chega a 30% em alguns setores. Sendo um imposto único, evidentemente que quem paga hoje 5% por serviço vai pagar muito mais. A gente ainda não sabe quanto vão ser as alíquotas, mas não vai ser uma alíquota inferior à do atual ICMS. Então, embora, de certa forma, louve aí o esforço do governo de aprovar a reforma tributária, mas não é essa reforma tributária que a gente sonhava. Né? Porque me parece que o sistema tributário nacional tem 3 defeitos graves. Aliás, um é decorrência de outro. O mais grave é a sua iniquidade. Tributa mais os pobres do que os ricos. Porque tributa mais o consumo e a folha de salários do que patrimônio e renda e grandes fortunas. Tá? O segundo defeito desse sistema é decorrência do primeiro. Nós temos uma carga tributária muito baseada no consumo, que é uma tributação, como todos sabem, altamente regressiva. Olha, as únicas gotas de capacidade contributiva na tributação indireta que visavam diminuir essa regressividade era a seletividade. À medida que estabelecia alíquotas maiores para os bens supérfluos e alíquotas menores para os bens de consumo popular. Há quem diga, mas isso não era suficiente para estabelecer a justiça fiscal. Claro que não é. Mas, de certa forma, atenuava o caráter regressivo desse sistema no que tange aos impostos sobre o consumo. Então, esse segundo problema é agravado, já que a tributação vai aumentar, pelo menos para os prestadores de serviço. A tributação vai aumentar. Tá? Então, advogados, médicos, engenheiros e tal, e aquela tributação fixa, meus amigos, mais cedo ou mais tarde vai acabar também. Tá? E aí o indivíduo vai pagar 27,5% de imposto de renda, mais, sei lá, 23, 24% de IBS. Tá? Não é brincadeira, não. Bom, e o terceiro problema do nosso sistema é a centralização federativa, que se agravou muito com o desenvolvimento do e-commerce, né? Porque hoje, uma empresa que mantém a distribuição no estado de São Paulo, por exemplo, tá? Ela pode prestar serviço para o Brasil inteiro, vender mercadoria para o Brasil inteiro, através do e-commerce. E aqui, já que eu só estou falando de aspectos negativos, eu vou ressaltar um aspecto positivo, que é
a tributação no destino. Finalmente, aprovamos a tributação no destino no nosso sistema. Porque se o imposto sobre circulação é um imposto que vai se basear na capacidade contributiva do contribuinte de fato, do consumidor final, ora, nós temos que tributar onde está esse consumidor final, e não onde está o comerciante que deu saída a essa mercadoria ou o local, o estabelecimento prestador de serviço. Então, nesse sentido, foi positivo. E talvez esta medida, agregada a algumas alterações nas leis complementares, fosse suficiente para combater a guerra fiscal, sem a necessidade de implodir todo o sistema. O Osiris Lopes, que foi secretário da Receita no governo Itamar, ele dizia que imposto bom é imposto velho. Por quê? Porque a jurisprudência já pacificou todas as polêmicas, todo mundo já sabe como é que funciona. A gente cria um imposto novo, evidentemente, todas as controvérsias serão exploradas à categoria máxima por nós, advogados, que estamos aí para isso. E por prefeitos, por governadores, por contribuintes, por todo mundo que quer trazer uma posição melhor para o seu interesse. Então, é claro que a ideia simplificadora, professor Ricardo de Almeida, prazer em vê-lo. A última vez que falei sobre esse tema foi... O professor Ricardo me salvou, porque eu cheguei passando mal lá na UERJ, foi? E aí eu falei, Ricardo, vou falar só meia hora, depois tu... E foi brilhante, então agradeço mais uma vez. Então, evidentemente que nós temos vantagens e desvantagens. Mas, do ponto de vista da justiça fiscal, esquecendo um pouco a federação, deixando a federação para o professor Gustavo da Gama, eu acho que a justiça fiscal e a capacidade contributiva saíram perdendo. Por quê? Bom, em primeiro lugar, pelo aumento de carga tributária nos serviços. Se eu estou falando que um dos problemas da justiça fiscal é a tributação elevada nos indiretos, esse aumento, que deve ser substancial, agrega esse quadro. Em segundo lugar, o fim da seletividade, como nós vimos. Agora nós vamos pagar com a mesma alíquota o perfume francês e o leite. Há alguns regimes especiais que foram aprovados pelo Congresso Nacional, que a gente ainda não sabe muito bem como vai funcionar, que vai ficar a cargo do legislador infraconstitucional, mas me parece que os critérios que foram utilizados para escolher que setores gozarão desses regimes especiais diz menos a respeito de capacidade contributiva ou de cadeia econômica do que o poder de pressão que esses setores tiveram junto ao Congresso Nacional. É claro que quem tiver um regime especial vai pagar menos. Então, mas não estamos falando aí de gêneros de primeira necessidade. Não estamos falando aí de preocupações ligadas à capacidade contributiva. Então, assim, o fim da seletividade é um revés da capacidade contributiva. Mas não funcionava mesmo. Bom, não funcionava mesmo em termos. E alguém pode dizer, mas tem uma vantagem que você mesmo reconheceu. Na verdade, se a gente perde a seletividade, a gente ganha a tributação no destino. A gente quem? O sistema fica mais racional? Sim. A relação entre os municípios fica mais justa? Sim. Mas o contribuinte vai pagar menos? Não. Então, mais uma vez, do ponto de vista da justiça fiscal, me parece que há aqui um revés no fim da seletividade, ainda que tenha se estabelecido a tributação no destino.
Sem sombra de dúvida, quando a gente fala, vê todo mundo comemorando, gente progressista dizendo, poxa, depois de 50 anos aprovamos uma reforma tributária de verdade. Isso é um dado a ser comemorado. Quantas tentativas de reforma tributária não deram em nada? Tá? Mas, a rigor, quase 60 anos, né? Desde a emenda 18 de 65, quantos anos tem? Mais de 60 anos, quase. Mas, a rigor, não é aquela... Quando a gente fala de reforma tributária, é bom que todo mundo é a favor, porque todo mundo tem a sua. Então, assim, eu acho que aconteceu foi isso. Então, finalmente, vamos aprovar a reforma tributária. Mas ela não resolve os grandes problemas do nosso sistema. E não pretendeu resolver. Há gotas de capacidade contributiva na versão final, aprovada pelo Congresso, mas que, em certa medida, já vinham sendo implementadas por estados e municípios e acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo menos no que se refere à progressividade do ITD e do ITBI. Nós, depois daquela polêmica enorme que vocês acompanharam de perto, da progressividade do IPTU, houve a emenda constitucional autorizando, e o Supremo Tribunal Federal, em boa hora, acabou entendendo que não havia necessidade de previsão expressa da Constituição da progressividade, que era uma decorrência do princípio da capacidade contributiva. Então, quando a Constituição diz que o IPVA vai ser progressivo, quando a Constituição diz que o ITBI vai ser progressivo, isso é uma coisa positiva, mas que já vinha sendo experimentado pela legislação local. O que não vinha, por oposição do Supremo, e aqui há uma importante correção legislativa da jurisprudência, é a não incidência de PVA sobre aeronaves e embarcações. O Supremo tinha entendido, há alguns anos já, há bastante tempo, que não incidia, porque não eram veículos automotores. Confesso que eu sempre tive muita dificuldade de entender a ratio desse pensamento. E se a gente for parar um pouco para pensar em capacidade contributiva, chega a ser vergonhoso, que andar de ônibus e de carro paga IPVA e de jatinho e de iate não anda. Então, é uma questão de justiça fiscal estabelecer esta tributação. Mas, vamos combinar, isso é uma gota no oceano, né? Isso é mais uma medida importante do ponto de vista moral, do ponto de vista da justiça, do que propriamente algo que vai implementar grandes modificações na arrecadação de estados e municípios. Então, o que se esperava de um, vou dizer de um governo eleito com a pauta progressista, porque esse conceito é volátil, mas o que se esperava quando se fala que o Brasil aprovou a reforma tributária depois de 60 anos? Uma reforma tributária que contribuísse para a redução das desigualdades sociais e regionais. E a emenda não fez isso. Como vimos, ela, em certa medida, agravou essas duas questões. Então, o que se espera, e na época houve a promessa do governo de que primeiro ia mandar essa, depois ia mandar a do imposto de renda. Não mandou e nem vai mandar. Por quê? Porque este Congresso Nacional não vai aprovar nenhuma medida tributária que estabeleça uma maior tributação dos mais ricos. Esqueçam. Então, o governo progressista, ele se contenta em administrar os problemas do mercado, que é a falta de simplificação, que é a guerra fiscal. Ele não teve apoio político
para fazer a grande reforma tributária igualitária que esse país precisa. Porque nós temos um dos sistemas mais iníquos do mundo. E todo o esforço que os governos, desde a promulgação da Constituição de 88, têm feito para o combate à desigualdade, e uns mais, outros menos, todos tiveram essa preocupação, é em parte anulado pelos efeitos perversos de um sistema tributário. Então, é como se a tributação anulasse o benefício que o gasto público, ou anulasse em parte o benefício que o gasto público gera no combate às desigualdades sociais. Mas, como a gente está aqui no ambiente acadêmico, né, a gente não pode deixar de falar isso. Né? Esse Congresso não vai aprovar, mas um dia pode ser que aprove. Né? A gente tem que dizer, se estamos falando de reforma tributária, que não é essa reforma tributária que vai promover o combate às desigualdades, que vai promover a redução da pobreza. Reforma tributária, para esses objetivos, aliás, nem precisa de grandes alterações na Constituição. Mexendo em alíquotas já fica de bom tamanho. Imposto de renda, basta mexer nas alíquotas, estabelecer progressividade. Não é? Criar o imposto sobre grandes fortunas, que é por lei complementar. Não é? Tributar os grandes patrimônios. Veja, aqui talvez mereça uma adequação constitucional. Se a gente for parar para pensar, a tributação sobre patrimônio é um patrimônio do século XIX, tirando o veículo automotor, né? Mas dentro do mesmo jaez. Né? São os bens de raiz. Hoje, a grande riqueza é mobiliária. Então, é aí que nós precisamos atuar. E esta é uma preocupação hoje do G20. Né? Não há mais como manter a expectativa de atender às demandas da população por um sistema herdado da Revolução Neoliberal de Reagan, de Thatcher, e que vige até hoje. Em governos democratas ou republicanos, em governos sociais-democratas ou liberais. Né? Porque há um consenso de que os ricos conseguiram convencer a todos de que tributá-los faz mal para a sociedade. Isso é uma ideia genial, né? Você conseguir convencer o outro de que ele tem que pagar mais tributo porque é bom para ele e que você precisa pagar menos é uma ideia fantástica. E o fato é que isso aconteceu. Isso vem sendo aplicado no mundo ocidental todo, né, com grande alegria. Eu quero lembrar vocês, lembrar não, né, porque a gente só viu isso lendo, né, não foi, mas a fase áurea do Estado Social se deu depois da Segunda Guerra Mundial e até meados dos anos 70, a partir da progressividade tributária. Tivemos, nos países envolvidos, alíquotas do imposto de renda, até muito elevadas, que chegavam a 70%, 80%. Isso permitiu que essas sociedades superassem um grau de subdesenvolvimento que tinham no início do século XX. A condição de vida de um europeu, de um nórdico, no início do século XX, não era muito diferente da condição de vida dos brasileiros no dia de hoje. Não era muito diferente. Mas conseguiram promover um grande esforço para reduzir as desigualdades e crescer. Foi um período que a desigualdade caiu e as economias cresceram, a partir das ideias de Keynes, de que, havendo aumento de demanda, a economia vai crescer, ainda que esse aumento de demanda tenha sido proporcionado pelo Estado, a partir de déficit. Hoje, falar de déficit, falar de gasto, é palavrão. É palavrão. Se procura extrair da Constituição de 88 algo que ela não prevê,
que é o tal do princípio do equilíbrio orçamentário, que receita tem que ser igual à despesa. Tá? Isso veio depois, com emendas, com a lei de responsabilidade fiscal, mas isso é um outro problema. Tema para outra palestra, falar de gasto, né? Não falar de tributo. Mas é preciso que a gente entenda qual foi a receita já utilizada com êxito pelos países desenvolvidos para chegar onde eles estão. E perceber também como eles têm andado para trás nos últimos 40 anos. Isso tem muito a ver com uma reforma tributária igualitária. Uma reforma tributária que desonere o consumo e que possa tributar mais os grandes patrimônios, as grandes rendas. Mas no Brasil, o cara tem um Corsa, ele já acha que ele é rico, que não vai ser tributado, vão tirar do Corsa dele, e aí fica difícil. Né? Mas não há outro caminho. Não há outro caminho. Se a gente quer diminuir a desigualdade social, primeira coisa, nunca nenhuma instituição promoveu o combate à desigualdade que não seja o Estado. O mercado nunca foi capaz de reduzir as desigualdades. Nunca. Não existe um exemplo. Né? Promove crescimento, mas um crescimento concentrado na parte de cima da pirâmide. Segundo, nenhum esforço estatal, nesse sentido, foi dissociado da tributação progressiva. É claro que não é só no tributo que a gente tem que investir no gasto público também, né? Em saúde, em educação, etc. Tá? E acabar com essa história, vou falar uma coisa polêmica agora, hein? Acabar com essa história de que não há dinheiro. O município pode dizer que não há dinheiro, o Estado também, mas a União não pode. Por quê? O dinheiro não apareceu na pandemia? O Guedes falava, quem vai pagar por essa conta? Quem pagou? Ninguém. Não tem conta. Não tem conta. Gente, esqueçam aquela história metalista do século XX, de que cada centavo emitido corresponde a um pedacinho de ouro que está lá no Banco Central. Isso não existe mais há muito tempo. Hoje a emissão de moeda é uma operação meramente eletrônica. E tira da onde? De lugar algum. Ah, mas você está propondo que gaste? Mas não estou propondo nada, estou dizendo que é assim. Eu não estou propondo absolutamente nada. É apenas uma observação da realidade. Então, se os tributos não são suficientes para pagar a despesa daquele ano, o que o governo federal faz? Paga. E o que acontece? Nada. E a inflação? Aí é outro papo. Mas inflação não está associada à emissão de moeda. Se fosse assim, todos os países europeus, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, tinham quebrado em 2008, quando multiplicaram por 15 o meio circulante para evitar que os bancos quebrassem. E por que não teve inflação? Viveram mais de 10 anos com deflação depois disso. Por que não teve inflação? Porque o dinheiro não provocou liquidez excessiva no mercado. O dinheiro foi para tapar o buraco. Impedir que a economia quebrasse que nem em 29. Aliás, em 2008, o pessoal falou, acabou o neoliberalismo, Keynes voltou. O pessoal é emocionado, né? Se empolga com pouca coisa, porque logo depois já voltou tudo com austeridade seletiva, voltou tudo que era antes. Então, assim, é claro que se eu emitir moeda numa quantidade maior do que a produção possa suportar, seja porque eu estou com pleno emprego, eu estou com escassez de matérias-primas, haverá inflação. E o governo federal tem instrumentos para isso.
vende títulos, tributa. E estados e municípios? Não têm esses instrumentos. Aliás, eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu proponho uma reforma tributária que concentre mais tributos em estados e municípios do que na União. Porque os estados e municípios só têm um instrumento tributário. E percebam, tributos sobre o consumo, praticamente. Quem rege a economia é a União Federal. A União Federal decide o que vai acontecer com a arrecadação de estados e municípios, ao reger de forma recessiva ou expansiva a economia. Então, até do ponto de vista da tributação do patrimônio, estados e municípios precisavam ser olhados com maior carinho. Mas é claro que isso é difícil, né? Porque quem tem não vai abrir mão de 1 centavo. Nenhuma reforma tributária distribuiu o poder fiscal sem aumentá-lo. Né? Tira de um e dá para o outro, não. Cria alguma coisa e dá para o outro. Né? Mas que, a rigor, estados e municípios têm menos instrumentos, aliás, não tem nenhum instrumento não tributário para custear as suas despesas, isso é uma verdade absoluta. E quando tiveram, quebraram os bancos públicos, a verdade é essa. Banerj, Banespa, né? Então, assim, tudo bem, não vou dizer que está errado, não, mas há que existir outros instrumentos de atendimento às necessidades públicas. Professor Arice, se foi possível emitir dinheiro em 15 vezes o que se fazia até então, para atender aos bancos, para impedir que os bancos quebrassem, por que não fazer bem menos para atender os direitos fundamentais? É essa a reforma tributária que a gente sonha. Obrigado. Bom, parabéns, professor Lodge, por sempre nos encantar com a sua fala. Eu diria que, se a gente antes ouviu um pouco o que estava nas linhas do enunciado, é importante que a gente escute tudo que está nas entrelinhas da norma. Talvez o professor Lodge não lembre, mas ele escreveu há uns 15, sei lá, 20 anos atrás, um artigo na RDA, na Revista de Direito Administrativo. Não lembra? Não, eu lembro. Eu não escrevi há 20 anos atrás, estava no colégio. Ah, tá, não, tem 5. Enfim, e ali começava a minha admiração, né, porque nós ainda não nos conhecíamos, enfim, você ainda não era da UERJ e tal. E discutindo justamente se alguma alteração de tal forma por emenda constitucional que ferisse a autonomia, a capacidade de arrecadação dos municípios fosse de tal monta que lhe tirasse essa autonomia, se isso estava ferindo o núcleo intangível da Constituição. Era exatamente o tema, né? Visionário, enfim, mas já preocupado com essa questão da autonomia federativa, de que vai tratar depois o professor Gustavo, mas que lá estava. Falando em professor Gustavo da Gama, e aí eu vou depois fechar aqui o raciocínio para saber por que eu comecei falando lá do seu artigo de 5 anos atrás, professor. Num outro evento da EMERJ, que a gente organizou sobre a capacidade contributiva, pela capacidade redistributiva do tributo, ele mostrava que o Brasil, em posições no ranking internacional, ele ocupa uma das últimas posições na hora de tributar renda e bens. Né? Renda e bens, algo que poucos têm no Brasil, na pirâmide social. Enquanto que, no ranking dos países comparativo de tributação de bens, da circulação de bens e serviços que todos consomem, ricos e pobres, nós estamos num dos primeiros lugares. E isso dá a tônica dessa tributação altamente regressiva. Então, a minha pergunta é, se somos um país de uma tributação extremamente regressiva, e se o mecanismo que tínhamos, que era o da seletividade, se tornou agora o da neutralidade, né? Em outras palavras,
por trás da reforma tributária, estamos diante de uma reforma ultraliberal? Eu não diria que é uma reforma ultraliberal, porque vai haver aumento de carga tributária, né? E, do ponto de vista liberal, isso não faz muito sentido. Mas introniza esse conceito de neutralidade, que é um conceito vazio. Neutro em relação a quê? Sim, a tributação vai sempre gerar repercussões na economia. Quando eles falam de neutralidade, é justamente prevendo a uniformidade nacional dessa tributação. Para não dizerem que acabaram completamente com a competência tributária, porque foi assim, né? Primeiro criaram o IBS dizendo que era imposto da União, do Estado e do município, que é um sofisma, porque o imposto, quem é o competente para instituir imposto? É quem tem o poder de tributar, de instituir por lei o imposto. Então, na versão anterior, isso era da lei complementar, então da União. É lei nacional. É lei nacional, mas quem aprova é o Parlamento da União, só tem um pouquinho de voto a mais, mas é a União. Ora, hoje se criou um eufemismo de separar o que é do Estado e município de um lado e o que é da União de outro. Melhorou? Melhorou. Criou-se um comitê gestor, que, aliás, a gente queria simplificar, né? Se a ideia era simplificar, eu quero saber como é que vai ser esse comitê gestor. Tá? Vamos assistir de arquibancada. Tá? Esse comitê gestor terá muitas responsabilidades, mas por mais que ele adote só medidas corretas, ele não é fruto da autonomia. Porque, vejam, o comitê gestor é tão federal quanto o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é composto de representantes de estados e municípios, notadamente de estados, tá? Indiretamente de municípios. Tá? O comitê gestor vai representar o conjunto de estados e municípios. Então, se eu não conseguir convencer todos os municípios, todos os estados que compõem o comitê, de que eu tenho uma boa proposta para o desenvolvimento municipal ou estadual, não vai ser aprovado. Então, o que eu quero dizer é que a autonomia federativa parte do experimento de um município lá do interior que cria uma sistemática legal, que depois é aplicada por um município maior, depois por um estado, e a União embarca. Tá? Então, assim, uma das vantagens do federalismo é essa. Se eu não tenho mais o experimentalismo federativo, tá? Sim, melhorou porque tem uma participação mais direta do poder executivo, estadual e municipal, e não do poder legislativo. Mas serão soluções nacionais e não soluções do próprio estado ou do próprio município. Então, assim, eu não acho que é uma reforma ultraliberal. É uma reforma que foi vislumbrada como positiva pelo mercado e que os agentes políticos compraram acriticamente. Essa questão da riqueza, eu vou me prevalecer de novo da mesa, gente, mas está aberta a pergunta para todos, tá? Só vou fazer mais uma. Porque não dá, né? São muitas questões. A questão do novo patrimônio, né? Da nova forma patrimonial. Quer me parecer que, uma vez que o fato gerador são todas e quaisquer operações e envolvem bens materiais e imateriais, todas essas transações agora serão objeto de tributação. Então, me parece que a União vislumbrou aqui que estados e municípios teriam acesso a uma riqueza imensurável. Portanto, a União tinha que se apropriar disso. Nem que fosse dizendo que iria apenas repartir esse quinhão entre eles, sem falar no fato de, muitas vezes, você fazer política de desenvolvimento urbano, política de desenvolvimento econômico do seu município através da política de isenções, através da tributação extrafiscal, etc., etc. E tal. Então,
pode ser que também por detrás não exista esse interesse econômico de, mais uma vez, a centralização dos recursos? Para regular o mercado de ativos. Eu acho que só indiretamente, né? Eu acho que a principal preocupação foi do ponto de vista da uniformidade, para combater a guerra fiscal, né? Só que é claro que quando se estabelece um conceito de bens e serviços que era mais amplo do que existia na soma do ISS com o ICMS, vamos ter uma nova realidade a ser tributada. Agora, não vamos tributar o patrimônio desses ativos, vamos tributar a circulação desses ativos. Então, aqueles patrimônios já consolidados no tempo, né, não serão, senão pelos juros, atingidos. Então, assim, mas eu acho que a preocupação mesmo foi com a guerra fiscal. E aí se deu um tiro na federação para combater uma deficiência do regime federativo, que é a guerra fiscal. Eu acho que dificilmente, eu estou falando aqui, porque é um ambiente acadêmico, mas dificilmente haverá uma decisão dos tribunais superiores no sentido de afastar a constitucionalidade dessa emenda, seja do ponto de vista da federação, seja do ponto de vista da seletividade. Pode mexer num ponto ou outro acessório aí, mas não vai mexer na estrutura, dado o consenso político que foi alcançado para a aprovação dessa emenda. Agora vamos abrir aqui ao auditório quem tem perguntas. Sara? Boa tarde, professor. O professor falou sobre a possibilidade de rediscussão de matérias que até então a gente já tinha uma pacificação. Muito me preocupa a rediscussão das imunidades, porque a emenda traz um dispositivo sobre a amplitude das imunidades, reafirma que as imunidades se aplicam aos entes federados, às autarquias, fundações e, expressamente, ao Serviço Postal da União. Me parece, pelo menos como procuradora do município, que ela está tentando afastar as imunidades das empresas estatais que foram concedidas ao longo das últimas décadas no âmbito das empresas estatais que prestam serviços em monopólio, serviços, enfim, destinados aos serviços públicos. Então, gostaria que o doutor discorresse um pouco sobre esse tema. E nesse caso concreto, o Supremo já tinha julgado sobre a imunidade dos Correios, né? Assim, o que eu vejo, toda vez que há uma tentativa de alteração, porque se tem uma coisa que não estava dando problema, era a imunidade, né? Imunidade, depois de tantas décadas, já estava mais ou menos definido como é que era, como é que não era, agora se modifica essa configuração e, sim, vamos ter Gente, vai ter contencioso sobre cada artigo que foi alterado. Não se enganem, porque isso foi assim com todas as reformas, né? Então, assim, se vai prevalecer ou não, isso é outro papo, porque, como eu falei, talvez o Supremo possa usar uma estratégia de enfrentar logo isso no controle concentrado, para matar esse contencioso logo de início, né, como fez com algumas outras normas e tal, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo. Mas a emenda é muito grande e vai sempre sobrar um detalhe ou outro que vai estar a cargo da criatividade dos juristas. Alguém mais tinha levantado o braço? Paulo. Boa tarde a todos, professor Lodge. Eu tenho uma certa dificuldade em entender quando você diz que o governo tem liberdade de emitir dinheiro, que teve a pandemia e surgiu dinheiro para pagar os benefícios e manter o mínimo de condições para parte da população. Pois, ao mesmo tempo em que o governo emite moeda, ele tem que emitir dívida. E hoje a gente vive com um problema cada vez maior da dívida crescente, despesas maiores com juros, que vão
aumentando a despesa do governo, que precisa arrecadar mais para poder pagar mais essa dívida, para pagar mais esses juros. Então, eu não vejo assim como tão simples a questão de basta emitir dinheiro, porque emitir dinheiro requer emissão de dívida, até pelos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você não pode ter a geração de uma despesa sem uma receita. Então, se é uma receita emergencial, eu preciso cobri-la e emitir dívida para poder justificá-lo. O orçamento tem déficit. A ideia de déficit que se tem pública não é a ideia de real, porque para ter o déficit nominal, houve a geração de mais dívida para pagar aquele dinheiro que foi usado. E pagar o dinheiro requer juros. Os Estados Unidos conseguem rolar sua dívida muito bem porque tem uma taxa de juros baixa e uma credibilidade internacional muito baixa. Embora esteja sendo revisado por algumas agências de risco aí, rebaixar os títulos de dívida americanos, que são a referência mundial. Então, eu fico um pouco preocupado com isso. Que não é só uma questão de emitir moeda. O que eu vejo, assim como o orçamento doméstico de qualquer pessoa, como é que você faz para conseguir aumentar a sua renda? Você aumenta os seus serviços, você aumenta seus preços daquilo que você vende, das suas coisas, para você vender, para poder ter o dinheiro. Você corre o risco de gerar inflação, com o aumento de preços, ou você precisa vender serviços, vender mais para fora para conseguir atrair dinheiro. Então, eu acho que a simples emissão de moeda é uma questão um pouco mais delicada do que simplesmente gerar moeda como se fazia no passado, no governo Sarney, entre outros. Na verdade, a pergunta já está embutida a resposta. Nós colocamos autolimitações no nosso ordenamento jurídico ao poder de gastar. A comparação das finanças públicas com a família não é uma comparação correta. Porque se acabou o meu dinheiro, ou eu paro de gastar, ou eu me endivido, ou eu vou trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Eu não tenho o poder alquimista que a União Federal tem de emitir a minha própria moeda. Então, vamos separar a questão em 3 planos, para facilitar o entendimento. O plano fático, o plano jurídico e o plano econômico. Do ponto de vista fático, ninguém tem dúvida de que a União pode emitir dinheiro. Aliás, isso acontece todos os anos. Toda vez que os recursos arrecadados não são suficientes para pagar os gastos, incluindo a dívida pública, há a emissão de dinheiro. Não na Casa da Moeda. A Casa da Moeda hoje não emite nem 4% do meio circulante nacional. É uma operação meramente mecânica. Então, do ponto de vista operacional, não há qualquer dificuldade. E isso é o que ocorre sempre. Muito bem. Só que, com a ascensão do monetarismo, que veio substituir as ideias keynesianas, que ao longo da segunda metade do século XX foram majoritárias, os ordenamentos jurídicos, a meu ver, de forma ideológica, criaram autolimitações ao poder de gastar. Isso do ponto de vista jurídico. Né? A Constituição de 88 não tinha isso. Né? Veio com as emendas, veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que conseguiu produzir, como diz André Lara Rezende, crescimento de voo de galinha durante toda a sua vigência. Do ponto de vista econômico, os casos da crise de 2008 e da pandemia da Covid-19 mostram
que a emissão de moeda por si só não gera inflação. O que gera inflação é o excesso de liquidez. Excesso de liquidez gera inflação. Então, se as pessoas têm muito dinheiro na mão, elas compram produtos, as empresas não conseguem atender a esses produtos, o preço vai ser elevado. Não é isso? A simples emissão de moeda, se ela não representar um aumento da procura que a oferta não possa atender, não há que se falar em inflação, há que se falar em crescimento. Isso foi aplicado ao longo de toda a segunda metade do século XX, que promoveu o crescimento de todos os países desenvolvidos. Então, sim, um país que emite a sua própria moeda, não é o caso de Portugal, não é o caso do estado do Rio de Janeiro, não é o caso dos municípios, não é? Mas um país que tem soberania monetária, ele não tem limitações, senão estabelecidas por autoimposições do ordenamento jurídico ou pelo excesso de liquidez no mercado para gastar. Então, assim, não estou defendendo aqui que aumente o gasto sempre. Há momentos de recessão, Keynes dizia isso, há momentos de recessão, a gente faz exatamente o contrário. No momento de recessão, quando a arrecadação tributária faz, o que a lei de responsabilidade fiscal, o que a meta de superávit mandam? Aperta o cinto. E aí você potencializa aquela recessão. Tá? Então, segundo Keynes, que hoje está sendo revisitado pelos autores da teoria moderna da moeda, e o André Lara Rezende introduziu esse tema no Brasil. Não introduziu porque o livro está aqui desde 98, mas popularizou no Brasil a teoria moderna da moeda, e ele mostra isso no livro Consenso e Contraconsenso de forma muito clara, até para nós que não somos economistas, que é o seguinte, um país que tem soberania monetária não tem problema de aumento de gasto. A não ser que esse aumento de gasto faça um excesso de liquidez que não possa ser atendido pelas empresas. Agora, o governo federal tem instrumentos para enxugar a liquidez do mercado, com a emissão de títulos e com a tributação. Então, o André Lara Rezende, por exemplo, diz que, ao contrário do que se diz, a função do tributo não é arrecadar. A função do tributo não é arrecadar. Não para um país que tenha soberania monetária. A função do tributo é abrir o espaço para o gasto público sem gerar excesso de liquidez. E promover o combate ao desequilíbrio social. Então, é claro que não é todo mundo, por exemplo, a Argentina não tem soberania monetária mais, porque ela está endividadíssima em dólar, que é uma herança lá do Menem, Cavalo, aquela turma toda lá. Então, a Argentina, quando gasta mais do que arrecada, ela gera um problema, um déficit na sua balança comercial. E aí acontece essa inflação que está acontecendo agora lá. Tá? E que as medidas que estão sendo tomadas pelo presidente Milei são de um caráter heterodoxo máximo. Tá? E que a Argentina já vivenciou uma vez e não deu certo. Tomara que agora dê, né? Porque eu gosto muito da Argentina. Estive lá no final do ano agora, eu e meus filhos, para a gente pagar um almoço, a gente pega um maço de dinheiro. Um maço de dinheiro, não vale nada aquilo. E eles não fazem que nem a gente fez aqui na época do Sarney, de cortar zero. Parece que vão cortar agora, fazer umas moedas maiores aí. Mas, então, assim, o Brasil equacionou o problema da dívida externa. Hoje o Brasil é mais credor do que devedor. O Brasil não pode pedir calote, senão ele recebe calote e no frigir dos ovos ele vai se dar mal. Tá? A dívida do Brasil, que gera esses juros que você falou, é uma decisão. É uma decisão política de manter essa dívida e pagar juros. Tá? Eu podia, ao invés de
de pegar emprestado, eu podia tributar. Eu podia ao emitir títulos, eu podia também emitir moeda, enxugando o mercado com esses outros instrumentos. Então, essa é uma discussão que, evidentemente, é para um outro dia, para uma outra palestra, mas você reproduziu exatamente o pensamento dominante. Né? O pensamento dominante é exatamente esse que você reproduziu. Certamente será compartilhado por a maioria dos colegas aqui. Né? Mas hoje há quem pense diferente e acho que a pandemia foi um case importante para a gente refletir. Mais alguma questão? Boa tarde. Professor, existe algum estudo de impacto na reforma tributária em relação à repartição das receitas? E como que municípios têm se preparado, talvez, para uma alta litigância se houver uma queda na arrecadação abrupta? Ainda não há definições sobre as alíquotas, sobre a carga tributária. O jogo vai ser jogado a partir de agora. Acho que deve ter gente aqui acompanhando esse assunto melhor do que eu, como o município vai se fazer representar nesse novo contexto. Mas eu não tenho dúvida de que a arrecadação do município vai aumentar, né? Em função da tributação pelo IBS dos serviços que eram tributados com 5% no ISS. Mais alguma pergunta? Bom, e para a litigância, acredito que todos estejam preparados, né? Porque ela, segundo o professor Lodge, advir de cada... fala aqui, Raposo. O concurso foi feito recentemente. Nós fizemos um concurso recentemente, então temos aí uma boa gama de procuradores novos com disposição para esse embate tributário. Vocês já pensaram, se não houver mais polêmica jurídico-tributária, o que a gente vai fazer da vida? Ficar enchendo o saco dos outros. Depois de 35 anos de Constituição, tinham pacificado muitas polêmicas, né? Era preciso reavivar aqui essas polêmicas todas. Casos novos. Queremos brilhantes palestras como essas que tivemos hoje aqui nessa tarde, e agradeço muito, mais uma vez, a sua presença aqui abrilhantando a nossa Procuradoria-Geral do Município, professor Lodge. Muito obrigada pela sua presença.